Meus irmãos, abramos a palavra de Deus no primeiro salmo, salmo de número 1. O título dessa mensagem é O Justo e o Ímpio, a diferença dos que servem a Deus. A nossa proposta para esse salmo é mostrar de fato qual a diferença daquele que serve a Deus, contrastando a vida do justo e a vida do ímpio. Diz assim a palavra do nosso Deus: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meus irmãos, para quem quer lembrar um pouquinho dos salmos, nós temos na página da nossa igreja, do nosso canal no YouTube, nós temos aquele estudo de salmos que fala um pouquinho das divisões dos salmos, cada conteúdo desse salmo, dos salmos dos 5 livros, de forma mais professoral ali. É sempre bom a gente remeter ali para lembrar um pouquinho do que nós estudamos, e quem está nos vendo também pela internet, nós convidamos a acessar este nosso canal no YouTube e ver essa série de mensagens do livro de Salmos. Os Salmos, ele é o caderno de hinos e caderno de oração da Bíblia. É o caderno de hinos que os judeus cantavam, os hinos que os judeus cantavam, e eram também as suas orações registradas. O livro dos Salmos, o registro deles são de vários autores diferentes, como Moisés, por exemplo, Davi e tantos outros, filhos de Asaf, e outros que não tiveram a sua autoria registrada. E esse livro de Salmos, ou os livros dos Salmos, foram escritos durante um período aproximado, mais ou menos aí, 700 anos, mais ou menos do ano 1000 a.C. até o ano 333 a.C. Então, todos os autores viveram dentre este período, aproximadamente, ano 1000 a.C. até o ano 333 a.C. Tá? Então, nós temos aí Salmo de Moisés, que viveu lá atrás. Nós temos Salmos de Salomão, já no segundo período do reinado. Temos Salmos também pós-exílio da Babilônia, já próximo ao ano 300. E esses salmos, eles foram usados pelo povo de Israel nas suas reuniões de adoração a Deus. Inclusive, o próprio Senhor Jesus cantou um salmo próximo da sua morte, na reunião com os discípulos, ele cantou um dos salmos. Alguns dizem que provavelmente foi o Salmo 119 que Jesus cantou naquela noite da ceia. Então, há vários tipos de salmos nos 5 livros que nós temos aqui. Nós temos hinos de louvor, hinos de louvor a Deus. Nós temos orações pedindo ajuda ao Senhor, proteção e salvação. Nós temos salmos de pedidos de perdão. Nós temos salmos de canção de agradecimento pelas bênçãos que Deus derramou sobre o seu povo. Nós temos salmos que são orações em favor do próprio rei. E nós temos também salmos que são canções para ensinar as pessoas a praticarem o bem. Nós temos salmos que são verdadeiras súplicas para que Deus castigue os seus inimigos. Chamamos esses salmos de salmos imprecatórios. Tá? E temos outros salmos, como os salmos messiânicos, que falam da vinda do Messias. Temos vários tipos de salmos. As orações contidas nos salmos também podem ser, são consideradas, ou nós temos, melhor dizendo, orações nacionais, orações em que os judeus pedem pela sua pátria, para que Deus abençoe Jerusalém, abençoe o rei, o governante. E algumas dessas canções
elas mostram, na verdade, o sentimento que o autor, que o salmista está tendo naquele momento que ele está escrevendo. Ele está transcrevendo o seu sentimento naquele salmo. Enquanto outros salmos, eles expressam a necessidade que o autor está tendo, que o povo está tendo. Então ele derrama ali todos os sentimentos, pedindo a Deus ajuda, pedindo ao Senhor que até mesmo se apresse na ajuda, né? O salmo famoso, o salmo apressa-te, ó Deus. Então temos todos os tipos de salmo. E a forma, geralmente, que salmos é usado é na forma de poesia, ou o que nós chamamos de paralelismo, que esse salmo primeiro vai ter. Nós já vamos falar já desse paralelismo que o salmo primeiro ele tem e que vai discorrer em todos os restantes dos salmos, que na verdade é uma repetição da ideia. O salmista ele quer tanto colocar a sua ideia no ouvido de quem está ouvindo esses salmos, que ele usa de muita repetição, contraste, para que fique gravado na cabeça realmente aquilo que está sendo dito. Assim é a canção, né? Quando nós cantamos uma canção, ela está cheia dessas técnicas de repetição, para que nós decoremos a música. Às vezes a música é imensa, mas consegue decorar ela por quê? A música ela tem estrofes repetidas, ela tem dentro da poesia um refrão que lembra o outro refrão. Então, se você esquecer, automaticamente o refrão anterior te faz lembrar do que vai ser cantado. Então, os salmos eles seguem nessa mesma linha, tá? Da repetição, do paralelismo. Jesus, como eu disse, cantou e citou os salmos, né? Não só cantou, como citou salmos. Quem não se lembra, diante da cruz, o salmo que Jesus expressa, né? Deus meu, por que me desamparaste? É um salmo que Jesus está citando na sua morte. Então, nós vemos que os salmos eles são importantes na vida da igreja, tá? Na vida do povo de Deus. Eles foram citados no Novo Testamento, para vocês terem uma ideia, como a igreja do Novo Testamento citou pelo menos 100 vezes, tá? O livro de Salmos, ou os escritos de Salmos. Pelo menos 100 vezes, de tamanha importância que é o livro dos Salmos. E através dos séculos, depois das escritas aqui, o livro dos Salmos ele tem sido uma fonte de inspiração, de devoção para todos os cristãos que leem este belo livro de poesias. Quem é que nunca esteve num momento de tristeza e foi lá ler o Salmo? Quem é que no momento de fraqueza ou de turbulência na vida foi lá e leu o Salmo e se alegrou e se revitalizou? Porque os salmos eles têm esse caráter devocional, instrutivo, e é uma forma de canção. Então, quando nós estamos um pouco atribulados ou passando por alguns momentos difíceis, a gente corre para os salmos e lê. Não podemos fazer como muitos fazem, né? Abrir lá o salmo e deixar lá como se ele fosse uma magia, tá? Não é isso. E para que nós lembremos, irmãos, aqui, os salmos eles são divididos em 5 livros. Lembra disso? 5 livros, né? Nós temos o primeiro livro dos salmos, que vai do Salmo 1 até o Salmo 41. O Salmo 42 até o Salmo 72 é o livro 2. O livro 3 começa justamente no Salmo 73 e vai até o Salmo 89. O livro 4 começa no Salmo 90 e vai até o Salmo 106. E o quinto livro começa no Salmo 107 e termina no Salmo 150. Uma outra curiosidade que vocês já sabem, porque eu disse isso no nosso vídeo de ensino sobre os Salmos, que cada um desses salmos, desses 5 livros, corresponde a um livro do Pentateuco. Então, o Salmo 1, né, o livro 1 dos Salmos, corresponde a Gênesis. Isso não é uma tese minha, não é uma tese inventada, é uma tese teológica. Tá? Por exemplo, o Dr. Palmer Robertson defende essa tese, que o livro 1 corresponde ao livro de Gênesis, o livro 2 corresponde ao livro do Êxodo, o livro 3 corresponde ao livro de Levíticos, o livro 4 ao livro de Números e o livro 5 ao livro de Deuteronômio. Então, uma forma que o salmista enxergou de fazer o quê? Meditar na lei do Senhor de dia e de noite, cantando a lei do Senhor de dia e de noite. Calvino disse sobre Salmos que esse salmo, né, o salmo primeiro que nós vamos ler agora, que é Dr. Palmer Robertson chama também esse
Salmo 1 e o Salmo 2 de um portal dos demais salmos. Ele divide esses salmos, os salmos 150 salmos em Salmo 1 e 2, o portal, como você entra para dentro do inário. E aí, do Salmo 3 até o Salmo 145, se não me falha a memória, ele diz que é todo o discorrer da história. E do Salmo 146 ao 150 é o louvor a Deus. Então, não importa o que aconteça no meio, nós louvamos a Deus porque o Senhor nos oportunizou e abriu, né, este portal para que nós louvemos ao Senhor. E Calvino diz sobre o Salmo 1, que nós acabamos de ler, que este salmo, na verdade, é o prefácio do saltério. Né? É o prefácio. É ele que introduz os demais salmos. É uma espécie de síntese dos demais salmos. Ele trata da essência de tudo aquilo que os demais salmos vão ser tratados. E é uma verdade. Se você tem o costume de ler os salmos, você vai perceber que o que o salmista está dizendo no Salmo 1 e no Salmo 2 está discorrido em todos os salmos. Um contraste entre o justo, entre duas sementes. O justo e o ímpio, Israel e os inimigos de Israel, né? As forças do mal e a força do bem, que é o Senhor, nosso Deus. É sempre duas sementes se confrontando. Né? Sempre, desde o começo, como diz lá em Gênesis capítulo 3, duas sementes que se enfrentariam com Deus, o próprio Senhor Deus disse. O Salmo 2 fala de uma rejeição desta semente má pelo Senhor, pelo Filho de Deus. E os salmos vão dizer isso, como na pessoa do rei de Israel, as nações tentam eliminar o reinado de Israel. Mas na verdade, é eliminar o reinado do próprio Deus, implementando os seus deuses no meio do povo. O Salmo 1, então, ele é a porta de entrada numa casa formada por 150 salmos. Se você quiser adentrar os demais salmos, você tem que entrar primeiro no Salmo 1 e no Salmo 2. Ele é o portão de entrada para os demais salmos. E você entrando por esses primeiros salmos, então você vai ter toda a clareza, toda a teologia, toda a poesia dos demais salmos. E é importante, meus irmãos, que esta porta do Salmo 1 e 2 não fique fechada, que ela fique aberta, pois você precisa conhecer a casa. Para conhecer a casa, você precisa entrar primeiro dentro dela e precisa passar primeiro pelos portões. Você, como visitante, que está entrando e querendo conhecer o que está ali, está escrito, é importante que Salmo 1 e Salmo 2 seja de fato compreendido por aquele que lê o Salmo. De novo, né, a importância desse primeiro Salmo justamente está nesse contraste do justo e do ímpio. E aí nós vamos ver qual é o caminho, né? Qual é o caminho daquele que serve a Deus? Qual a diferença daqueles que servem a Deus para aqueles que não servem o Senhor? Qual a diferença do caminho do justo? Qual a diferença do caminho do ímpio? O que o ímpio vai receber andando neste caminho? O que o justo vai receber andando neste caminho? É isso que nós vamos ver nesses salmos. E ao longo dos demais salmos, você vai poder ver esse contraste, vai poder ver este paralelo entre estes dois. Resumida essa introdução, meus irmãos, do Salmo primeiro, nós vemos logo de início, nesse Salmo, então, que ele nos deixa perceber uma situação muito clara, uma situação de um número de pessoas que estão aqui. Nesse Salmo 1 nós temos o justo, que é o bem-aventurado, e nós temos quem? Os perversos, os pecadores, e nós temos os zombadores, que chega até mesmo permear uma sociedade, um local, e esse é o desafio do justo, superar isso, não ser atraído por isso, mas desviar desse caminho. Essa é a indicação que este salmo nos dá. Logo de cara, nós vemos no primeiro verso do Salmo 1, na primeira estrofe, que é uma canção, bem-aventurado o homem, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes da gente falar
dessa degradação dessas pessoas, é importante a gente falar como é a vida do justo. A vida do justo. Quem é o justo? O justo é aquele que foi justificado por Deus mediante o seu sacrifício, o sacrifício de Cristo na cruz. Então, o justo não é uma pessoa que ela se justificou sozinha. Não é uma pessoa que ela é boa, que ela tem méritos na sua justiça. Não. Esse justo é aquele que, mediante o sacrifício de Cristo na cruz, na sua morte substitutiva, na sua morte expiatória, ele foi então justificado. Eu e você estamos nessa categoria porque Cristo colocou a sua justiça em nós. Então, por que nós somos justos? Porque Cristo é justo e Ele colocou em nós a sua justiça. Não há justiça em nós. Não há nada que nos faça justos diante de Deus, a não ser a pessoa do Filho. E então nós temos aqui, meus irmãos, algo que precisamos entender nesse salmo, no versículo, na estrofe 1. Existe um estágio de degradação, da qual faz diferença em que caminho você quer andar. Qual é o tipo de caminho que nós queremos andar? Qual a diferença de caminho do justo e do ímpio? Precisamos olhar para essa degradação que é nesse salmo aqui. Há 3 situações aqui. Primeiro, o justo, ele não anda nessa degradação. Ele não se identifica com o estilo de vida dos ímpios, dos pecadores e dos roubadores. Ele não se identifica com esse estilo de vida de degradação. Olha que interessante. Imagine comigo uma escada inversa. Em vez de subir, você desce, né? A escada é: não ande, não se detém, não fique na roda dos roubadores. É uma escada reversa. A pessoa está descendo ladeira lá. Ela não pode andar, ela anda com os ímpios. Ela se detém, ela fica no caminho dos pecadores. E ela então se assenta na roda dos esclarecedores. Nós temos aqui o que chamamos de progressão de atos. Primeira pessoa, ela anda, e o andar aqui, irmãos, não é você caminhar junto. Encontrei a Vandinha ali na rua, vou caminhar com a Vandinha. Não é isso. O andar aqui é conhecer intimamente. Por exemplo, nós temos um livro de Gênesis, o texto vai dizer assim: porque Enoque tinha uma vida tão santa, dizia: Enoque andou com Deus e não foi mais visto. Ou seja, Deus atraiu Enoque para si, de tão puro que era Enoque, de tão diferente que era Enoque dos demais, da sua santidade. Deus conhecia ele na intimidade, e então Deus trouxe Enoque para si. Fala de caráter, esse andar aqui fala de caráter. Então o justo, ele não se identifica com o caminho dos ímpios, ele não anda com os ímpios, ele não anda com essas pessoas, ele não quer ser conhecido como eles. Lembra aquele ditado? Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Faz muito sentido esse ditado, né? Esse ditado. Porque se você andar com alguém que não presta, você vai ser conhecido como alguém que não presta. Né? Você vai ser conhecido como alguém que não presta. Se você andar com um fofoqueiro, você vai ser conhecido como uma fofoqueira. Se você andar com uma pessoa que ela é malquista na cidade, você vai ser visto como alguém alguém que não é quisto na cidade. Então, o justo, ele não se identifica com aqueles que andam em tal caminho. Ele não quer ser identificado com tal pessoa. Ele não quer ter o seu caráter manchado. Mas ainda há um outro verbo aqui, né? Então nós temos 3 verbos: andar, ficar e assentar. O segundo verbo aqui que nós temos é o deter, o ficar, né? O justo, ele não se identifica com esse estágio de degradação, então ele não fica no caminho dos pecadores. Ele não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, ele não para pecar. Uma coisa é quando a gente está andando e a gente observa uma cena, um ato pecaminoso ou algo que seja pecado, a gente olha e caminha. Outra coisa é parar e ficar admirando. Que legal, coisa. São 2 coisas diferentes. Então, o justo, ele não para, ele não fica no caminho, ele não se
ele não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, ele não conserva laços com esses pecadores. Ele não quer ser conhecido como alguém que tem aliança com os pecadores. E nós temos o terceiro verbo dentro dessa progressão de atos conceitual, que é o assentar. O assentar aqui é, no próprio nome, o próprio verso explica, né? Aquele que fica na roda dos escarnecedores, aquele que fica na roda dos zombadores. O justo, ele não fica em tal local. O justo, ele não quer fazer parte de conglomerado, ou aglomerado, ou agrupamento, ou grupinho, que ele zomba de Deus, que zomba da igreja, ou que zomba dos cristãos. Ele não faz parte disso. Sabe aquela piadinha que alguém faz no seu local de trabalho, e começa a fazer piadinha sobre Jesus, ou fazer piadinha sobre a igreja, ou sobre algum cristão, e aí o crente está lá, que engraçado. Não, isso não é o justo. O justo, ele não acha graça nisso. Pelo contrário, ele se afasta. Ele não comunga com esse tipo de pessoa. Então, dentro dessa progressão de atos, existe uma segunda progressão, que é a progressão de participação. Então, o que o justo faz? O justo não pega conselho com ele. O justo não caminha com o pecador. E o justo não se assenta nessas rodas. O caminho do justo não é esse. E ainda há uma terceira progressão deste versículo 1, que é a progressão de conduta. Então veja, na primeira progressão, o justo ele não anda, ele não se detém e ele não fica. É uma progressão de conceito, de verbos aqui. Segunda progressão é o de participação. Ele não toma conselho com pecadores, ele não caminha com essas pessoas, e ele não para, não fica no meio de roda de um grupo de escarnecedor. E a terceira progressão, ela é uma progressão de conduta, ou seja, ele não tem laços de amizade com ímpios, com pecadores e com escarnecedores. Ele não tem relações com pessoas assim. Ele não traz para a sua vida esse tipo de gente para fazer parte do seu dia a dia. Pessoas ímpias, pessoas pecadoras e escarnecedoras não faz parte da vida do justo. Então, meus irmãos, quem são os ímpios? São aqueles que não dão a mínima para Deus. São aqueles que não estão nem aí para o Senhor. Aqueles que vivem uma vida sem Deus. Não importa para eles céu, inferno, Deus, para eles nada disso faz sentido. Então eles vivem a vida de impiedade, de pecado, sem se importar com Deus. O pecador é aquele que, de modo intencional, transgride a lei de Deus. É aquele que sabe o que está fazendo. É aquele que tem prazer em pecar, em transgredir uma lei. E o escarnecedor é aquele que vilipendia, né? É aquele que zomba, é aquele que tira sarro das coisas sagradas. É um vilipendiador nato. Então o justo não tem. O justo, meus irmãos, evita andar com essas pessoas. Ele não adota o seu estilo de vida, né, dessas pessoas e deixa de frequentar certos lugares, porque o caminho do justo é diferente do caminho do ímpio. Estrofe 2, nós vemos que o salmista diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui o salmista vai dizer que o justo, meus irmãos, ele é regido pela palavra de Deus. O ímpio, ele não vai ser regido pela palavra de Deus. O ímpio quer o quê? Quer viver sem Deus. O ímpio quer transgredir a lei de Deus. O ímpio quer tirar sarro da lei de Deus. Mas o justo, ele é regido pela lei de Deus. O justo, ele pauta a sua vida pelos preceitos do Senhor. E a palavra de Deus para o justo, ela não é um objeto, ela não é algo sem sentido, algo que
que é passageiro ou relativo, transitório, mas para o justo, a palavra de Deus é viva, é eficaz, e ele tem prazer em meditar nela de dia e de noite. E aqui não está dizendo que o justo ele vai ficar dia e noite lendo a Bíblia, 24 horas. Ele não vai ficar 24 horas recitando a Bíblia, não é isso, lendo. Mas ele vai ficar na sua mente a palavra de Deus. Tudo o que ele fizer, ele vai fazer de acordo com a palavra de Deus. Ele está em casa lavando uma louça, a palavra de Deus está no seu coração. Ele está no seu trabalho executando a sua função, a palavra de Deus está no seu coração. Ele está caminhando na rua, a palavra de Deus está no seu coração. Ele está praticando um esporte, a palavra de Deus está no seu coração. Ele está fazendo um hobby com a família, passeando, se divertindo, a palavra de Deus está no seu coração. Ele está viajando, curtindo as férias, a palavra de Deus está no seu coração. Ele está dormindo, a palavra de Deus está no seu coração. É dia e noite. E o salmista disse isso no Salmo 3, 4, 5 e 6, quando ele vai dizer assim: durmo e deito e logo acordo, porque o Senhor me sustentou. O salmista vai mostrar nesses salmos que ele dorme com a palavra de Deus, ele acorda com a palavra de Deus, e ele passa o dia com a palavra de Deus. Meus irmãos, a diferença do caminho do justo é que ele é regido pela palavra de Deus. Ele não é regido por conselho de ninguém, ele não é regido por nenhuma celebridade famosa, ele não é regido pelas coisas temporais dessa vida, ele não é regido porque o dia está bom, porque o dia está florido, porque o dia está acinzentado e chuvoso. Ele é regido pela palavra de Deus. Tudo que ele vai fazer, ele faz de acordo com a palavra de Deus. É por isso que ele tem prazer na palavra de Deus. É por isso que ele se deleita na palavra de Deus. É por isso que quando ele pega a palavra de Deus, o seu coração é aquecido, o seu coração é alimentado. É por isso que o próprio salmista vai dizer que ele está plantado junto a um ribeiro de água, e as suas folhas nunca cairão, porque a palavra de Deus é o alimento diário do justo. Mas aí do justo, meus irmãos, aí no versículo 3, olha só que interessante, é isso que diz: ele é como uma árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele tem, tudo quanto ele faz, será bem sucedido. O justo, ele é comparado de forma muito linda pelas escrituras e lógica, como uma árvore que é plantada num ribeiro de água, bem nutrida, e o seu fruto dá sempre no tempo certo. Quem aí gosta de plantação, tem árvores, ou sabe fazer isso, sabe como se deve plantar uma árvore, uma flor, ou alguma coisa assim. Tem que plantar no terreno que vai realmente fazer com que aquela árvore, aquela flor, ela frutifique, ela cresça saudável. Você não vai plantar uma árvore, por exemplo, num terreno contaminado. Não vai crescer, vai morrer. O que o salmista está dizendo aqui? Que Deus estabeleceu o justo para o local certo. Como o justo é alguém que não se adequa à vida do ímpio, o justo ele não quer fazer parte de uma vida de ímpios, pecadores, escarnecedores. Então, por causa disso, o Senhor faz o que? O Senhor planta ele, o Senhor estabelece ele no local certo. O justo está protegido, meus irmãos. Nada impedirá que o justo dê frutos. O justo vai ser bem sucedido. Eis a diferença do caminho do justo e do caminho do ímpio. O ímpio é alguém que não está estabelecido em lugar nenhum. Como vai dizer mais abaixo, nós vamos ver. O ímpio ele vai para lá, vem para cá, é como uma palha que é jogada pelo vento. Mas o justo não. Ele é plantado, estabelecido no local certo.
para que ele fique bem protegido e ele produza frutos e seja bem sucedido. Asaf não entendeu isso quando questionou o Senhor, quando questionou Deus no Salmo 73. Asaf estava preocupado com a prosperidade dos ímpios, e ele então questionava o Senhor, até o dia então que ele entrou na congregação, e então ele diz, quando ele entrou no templo, então ele percebeu a diferença daqueles que servem a Deus. Os profetas diziam isso. Então vocês vão ver a diferença daqueles que temem a Deus, daqueles que amam o Senhor. O justo, meus irmãos, ele vai ser bem sucedido. Nós vamos ver no final desse salmo e início do salmo 2 o que está reservado para o justo. Então, aplicando isso para a nossa vida, se nós pautarmos a nossa vida, meus irmãos, as nossas decisões pela palavra de Deus, nós seremos bem-sucedidos. Nós seremos muito bem-sucedidos se as nossas ações, se as nossas atitudes forem pautadas pela palavra de Deus. Se não vivermos conforme a palavra de Deus, vamos tomar decisões erradas na nossa vida, no casamento, na criação dos nossos filhos, nos nossos relacionamentos e em todas as áreas da nossa vida, principalmente na área espiritual. Mas meditando na lei do Senhor, meditando na palavra de Deus, seremos como essa árvore bem plantada, ainda que todos vivam em uma enorme sequidão, ainda que nós estejamos no meio de uma sequidão imensa, as nossas raízes estão bem fortalecidas e bem vitaminadas por causa. Essa é a diferença. Esse é o caminho do justo. Mas olha, agora a virada de chave que esse salmo dá a partir do próximo verso, que é o versículo 4. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Olha que interessante, agora nós temos uma virada de chave nesse salmo. A versão da Septuaginta, que é a versão da Bíblia do Antigo Testamento em hebraico para o grego, diz assim a versão dela: não são assim, não assim são os ímpios, não assim, são porém como o pó que o vento lança da face da terra. O tradutor aqui, ele quis dar uma ênfase, não assim são os ímpios. Quando a gente quer dizer assim, não é assim não, o justo não é assim não, então a gente dá uma ênfase a mais. A tradução foi bem interessante. E aqui, meus irmãos, nessa virada de chave que o salmista dá para agora contrastar, ele falou da vida do justo, falou como o justo é próspero, agora ele está dizendo, não são assim não os ímpios. Olha como são os ímpios, nesse contraste. Se o justo é uma árvore esbelta, forte, frutífera, bem enraizada, né? O ímpio é comparado com o quê? O contrário, como a palha, que é seca, sem raiz, sem densidade, sem vida, e é levada pelo vento e consumida pelo fogo. Olha que tristeza a vida do ímpio. Enquanto o justo é comparado com uma árvore linda, frutífera e esbelta, o ímpio é comparado com algo sem vida, algo sem raiz, que além de ser levada pelo vento, será queimada no fogo. Meus irmãos, a vida do ímpio é triste, a vida do pecador é deplorável, a vida do zombador, se ele soubesse a gravidade do seu pecado em zombar contra Deus, em praguejar contra o Senhor, ele não faria, porque eles serão queimados no fogo como a palha. Não, olha o que diz ainda o salmista no verso 5: pois os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos. Então a parte A que não prevalecerão no juízo, não prevalecerão no juízo. Os ímpios, eles cometem os seus crimes aqui na terra, eles cometem as suas impiedades aqui nessa terra, com a certeza de que eles não serão condenados, de que nada
vai acontecer com eles. Há pouco tempo atrás, alguém perguntou para uma autoridade do Brasil a resposta assim: o crime compensa? Excelência, o crime compensa? E aquela autoridade ficou sem resposta, porque o que ele tinha feito, o que ele tinha feito era gravíssimo aos olhos da justiça, aos olhos da lógica. E a pessoa repetiu: Excelência, o crime compensa? Porque nós estamos vendo uma inversão de valores no mundo de hoje. No mundo de hoje, meus irmãos, nós estamos vendo os ímpios no trono e os justos sendo julgados. Nós estamos vendo Jupiras, Déboras, Filipes, Clessões e muitos outros sendo tratados como ímpios, sofrendo injustiças, enquanto aqueles que deveriam estar presos, aqueles que deveriam sofrer as sanções da lei, soltos, festejando, comemorando, fazendo festas, celebrando e rindo da cara da justiça. Eles têm a convicção e certeza de que eles não serão punidos. Mas, irmãos, a palavra de Deus diz isso: eles não prevalecerão no juízo. O livro de Apocalipse termina no capítulo 21 dizendo que os feiticeiros, os idólatras, os homicidas e todo aquele que pratica a iniquidade será lançado no lago de fogo. Eles serão condenados por um juiz justo, de uma Suprema Corte justa, não como as dos homens que se corrompem e tomam atitudes ruins e perversas. O Supremo Juiz está olhando para esta terra e vendo esses ímpios festejarem. Estão vendo os pecadores virando a noite nas festas e os zombadores amplificando as suas tirações de sarro ou suas loucuras. E eles estão dizendo, como diz o Salmo 2, não há Deus, não há Deus. Estão zombando, mas eles serão julgados por um justo juiz. A parte B do versículo 5 diz que eles, além de não perseverarem, ou seja, eles vão perecer, eles não prevalecerão no juízo, e também os pecadores não serão achados na congregação dos justos. Eles não encontrarão lugar na congregação dos justos. Ainda hoje, nos dias de hoje que nós vivemos, é possível que os ímpios, os pecadores, eles usufruam do espaço que é do justo. Por exemplo, dentro da igreja, é possível que o ímpio, ele participe daquilo que é do justo. É possível. Porque o próprio Jesus disse, eu convido você para lermos, porque é isso que a palavra de Deus diz em Mateus 7, que naquele dia o Senhor vai extirpar, vai eliminar os pecadores, Ele vai separar, lá ninguém vai enganar o Supremo Juiz. Vejam só, Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Lá diante da congregação dos santos, nenhum ímpio vai poder enganar o Supremo Juiz. Olha o que diz a palavra de Deus aí, verso 22. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome nós não expelimos demônios? E em teu nome nós não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eles não perseverarão, eles não serão preservados, eles não entrarão na congregação dos justos, eles não terão partes na congregação dos justos, eles serão punidos, meus irmãos. No dia do Senhor, os pecadores não terão parte. Como o próprio Jesus disse, o joio será tirado do lago do trigo. O Senhor vai separar o joio do trigo. Lá eles não vão
enganar o Senhor. Lá não vai ter delação premiada que salve o ímpio. Eles não vão conseguir, meus irmãos. Deus separará a palha do grão, como diz Mateus capítulo 3, versículo 12. O Senhor vai separar a palha do grão. Nenhum ímpio escapará da punição do Senhor nosso Deus. E como esse salmo termina, meus irmãos? Verso 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos ímpios. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho dos justos. De novo, conhecer aqui não é o conhecer de, olha, eu estou vendo ali, então eu conheço o que eu estou vendo. Não. O conhecer aqui é de intimidade. O Senhor, Ele conhece por intimidade o caminho do justo. E esse conhecer vai muito mais além. Se você pegar o Salmo 139, verso 3, isso está bem claro. O que o salmista quer dizer? Ele diz assim, ó, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. O salmista está dizendo, o Senhor é tão íntimo de mim, o Senhor sabe todo o meu caminho. Então esse salmo, meus irmãos, ele termina mostrando que o Senhor conhece o caminho do justo. O Senhor, o justo juiz, ele esculpe, ou seja, ele grava o nome do justo numa pedra, para ficar ali enraizado. Mas o caminho dos justos está escrito na areia. O vento vem e leva, e ninguém mais sabe o que se passou ali. Meus irmãos, o caminho do justo é um caminho de perecimento, um caminho que ele vai perecer. O caminho do justo é um caminho fracassado, é um caminho já determinado de fracasso, porque ele não vai prosperar. O ímpio não vai prosperar. O caminho do justo, sim, é um caminho de vitória, é um caminho de bem-aventuranças, é um caminho de galardão. Mas o ímpio não. O ímpio, ele pode até mesmo ter alguns dias bons nessa terra. Ele pode até achar que está tudo bem, que ninguém vai punir. Mas o justo juiz conhece o caminho dele, e o caminho já está determinado, que é o caminho de fracasso. Aplicando, meus irmãos, em nossa vida, essa parte do versículo, o Senhor nos conhece. O Senhor conhece cada um de nós. Ele sabe, além de nos conhecer por inteiro, Ele sabe o que nós fazemos, por onde nós andamos, com quem nós estamos. Ele é íntimo do justo. Ele é íntimo nosso, meus irmãos. Ele estabelece um caminho seguro para mim e para você, para que esse caminho seja seguro e seja próspero. Por isso, é importante nós sabermos o que estamos fazendo, com quem estamos andando e com quem estamos tomando conselho. Concluindo, meus irmãos, este primeiro salmo, ele declara então o caráter crítico da lei do Senhor e como o justo tem prazer nessa lei. Mais especificamente, esse salmo, meus irmãos, ele identifica esses dois grupos de pessoas que, como eu disse no começo, vai permear todos o restante dos salmos. Esses dois grupos de pessoas que estão em oposição à lei do Senhor. De um lado, o justo, que tem prazer na lei do Senhor. Do outro lado, o ímpio, que rejeita a lei do Senhor. Dois caminhos, dois destinos. Aqueles que desprezam e aqueles que amam e se deleitam na lei do Senhor. Caminhos diferentes. Caminhos que levam a recompensas diferentes. Caminhos que são observados pelo mesmo juiz justo, que é o Senhor. Este salmo nos alerta, nos adverte, meus irmãos, quão perigoso é andar fora da vontade da lei do Senhor. Porque aquele que anda fora da lei do Senhor é um caminho certo de derrota. É um caminho certo de derrota. Este salmo, meus irmãos, para ter uma ideia da elegância e da beleza desse salmo, este salmo, ele inicia da mesma maneira que Jesus inicia as bem-aventuranças.
Bem-aventurado é a palavra que é usada aqui no Salmo 1 e também em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, para mostrar que existe um bem-aventurado, existe alguém que é feliz, aquele que se deleita na lei do Senhor, aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Uma pergunta que deveria ser feita por nós, ok? Como cumprir, como ser bem-aventurado diante do que nós lemos? Como ser bem-aventurado diante de todas essas informações que o Salmo 1 nos traz? Como é? Tem alguém que é possível viver longe do caminho dos pecadores? Dos ímpios, dos escarnecedores? Quem é esse? E é interessante porque essa palavra bem-aventurado, que é muito forte na sua originalidade, inclusive, alguns tentam traduzir como bem feliz, muito feliz, extremamente feliz, mas a palavra lá, o adjetivo aqui no hebraico, que é achirei, ele não tem uma tradução específica para traduzir realmente o que significa essa palavra. Tá? Então, se achou a melhor palavra dentro da tradução, o bem-aventurado. Meus irmãos, tem um bem-aventurado, o nome dele é Jesus. Ele é o bem-aventurado. Ele é o que nós não somos e não conseguimos fazer. Ele é o único que foi capaz de não andar no conselho dos ímpios, de não se deter entre os pecadores e não se assentar na roda dos escarnecedores. Ele, Jesus, teve prazer na lei do Senhor e nela ele meditou de dia e de noite. Ele, Jesus, é a árvore plantada, frutífera, e as folhas dele nunca cairão. Por causa dele, meus irmãos, deste bem-aventurado, nós também podemos ser bem-aventurados. Por causa daquilo que ele fez, nós podemos usufruir daquilo que o bem-aventurado conquistou por nós. Podemos então viver uma vida feliz, podemos viver um caminho prazeroso, podemos viver uma vida bem-aventurada, porque ele, o bem-aventurado de Deus, cumpriu os requisitos necessários para que eu e você pudéssemos viver a vida do justo. Lembrando, o justo é ele, nós fomos justificados por ele. Portanto, esse salmo, como todas as escrituras, falam do verdadeiro bem-aventurado, do verdadeiro justo, que é o Filho de Deus, o nosso Senhor, que cumprindo os requisitos que a lei cobrava para a nossa salvação, então nos possibilita viver uma vida boa, uma vida, um caminho prazeroso, nos justificando para que nós, sendo justos, então vivamos na palavra do Senhor. Rápidas aplicações para a gente poder ir para casa e meditar no que nós ouvimos nessa noite. Primeiro, meus irmãos, cuidado, muito cuidado com quem você anda tomando conselhos. Muito cuidado, muito cuidado. Eu disse aqui ontem no discipulado com os irmãos, estava vendo um recorte de um vídeo de um programa de televisão, uma cantora evangélica foi nesse programa, e o apresentador sutilmente começou a seduzir aquela menina, aquela cantora, dizendo assim: a sua voz é muito bonita, você canta muito bem, sua voz é afinada, você tem talento, o Brasil precisa conhecer esse talento e essa voz maravilhosa que você tem. Você não pode ficar presa nesse cenário gospel, nesse mundo gospel. Você precisa cantar músicas para que o seu talento seja visto. E ali era o próprio Satanás usando aquele apresentador para seduzir aquela cantora. E a resposta dela, meus irmãos, foi maravilhosa. Ela disse: eu não saberia fazer outra coisa, eu não saberia cantar outra coisa, senão por aquele que me salvou, por aquele que me ouviu quando ninguém me ouvia, por aquele que me viu quando ninguém me viu, por aquele que me achou quando eu estava perdida, por aquele que me viu no dia em que eu estava mais perdida, mais
no pior dia da minha vida, eu não saberia fazer outra coisa senão louvar. Eu disse, irmão, então glória a Deus mereceu aquele momento, porque o justo, ele não anda no conselho de ímpio, ele não toma conselho com aqueles que querem nos desviar do caminho do Senhor. Cuidado, irmãos, com quem anda te aconselhando. Cuidado com os conselhos. Segundo, cuidado com o que tem atraído os teus olhos. Cuidado com o que tem detido os teus olhos. Quando criança, nós tínhamos a musiquinha, lembra? Cuidado, olhinho que vê. Cuidado, olhinho que vê. Tem um Salvador do céu que está olhando para você. Cuidado, olhinho que vê. Falava de todos os nomes, né? Cuidado com o que está nos atraindo. O que tem te atraído, meus irmãos? O salmista diz que o prazer dele não estava naquilo que ele estava vendo ou sendo oferecido para ele, mas a lei do Senhor é o prazer dele. Cuidado com o que tem detido os teus olhos. Cuidado com rodas e locais que zombam de Cristo, da igreja e dos crentes. Cuidado. Mesmo que sejam igrejas que não têm uma teologia como a nossa. Porque às vezes tem gente que fala assim, eu não aceito piadinha com a minha igreja, mas faz piada com a igreja dos outros. Lembrando, meus irmãos, que só existe uma igreja, a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, de qual todas as demais denominações contêm salvos que fazem parte dessa igreja. Portanto, não aceite, não fique em rodas em que se brinque com o nome de Deus, em que faça piadas com a igreja ou com os crentes. Cuidado. Marque a aplicação para que nós possamos pensar no que nós vemos aqui. O salmista ele tem aqui dentro desses conselhos, o salmista fala de que há um juízo futuro, tratando-se de uma teologia escatológica. E aqui aponta, ele está dizendo que Cristo voltará. E Cristo vai voltar. Não perca a esperança. Cristo vai voltar. E quando Cristo voltar para recompensar, ou para buscar na sua igreja, para recompensar o justo, aquele que andou dignamente e se assentou, e se aconselhou com o Senhor, Deus, o próprio Senhor, vai retirar o justo, vai levar o justo para viver eternamente consigo. Vai levar o justo para as moradas. Então Cristo voltará para buscar e recompensar o justo, aquele que andou dignamente, aquele que se aconselhou com o Senhor, e vai o levar para as moradas eternas. Já o ímpio, quando o Senhor voltar, este será conduzido para a perdição eterna. É algo já selado, que ninguém pode revogar. Portanto, irmãos, quem serve a Deus não anda no pecado. Quem serve a Deus não anda no pecado, mas se arrepende e procura viver a felicidade que só o justo vive. Eu quero encerrar lendo com vocês Salmo 2, somente o versículo 12, para encerrarmos. Eis a recompensa do justo, eis o caminho do justo. Salmo 2, verso 12, diz assim a palavra do Senhor: beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais do caminho, porque dentro de pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Qual a diferença do caminho do justo e do ímpio? O justo se refugia no Senhor. O ímpio anda conforme a sua impiedade. Falemos com Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, pelos conselhos que nos deste. Os conselhos bem dados, Senhor, nesta palavra, na tua palavra, Senhor, que nos mostram que há caminhos diferentes. Há um caminho para o justo e há um caminho para o ímpio. O ímpio continuará na sua impiedade.
O pecador continuará na sua pecaminosidade. O escarnecedor continuará sendo um zombador. E o fim dele, Senhor, é ser queimado como a palha no fogo. Mas o justo, Senhor, o seu caminho é um caminho de galardão, aonde o Senhor recompensará o justo por ter se aconselhado contigo e se refugiado no Senhor. O justo ouvirá do Senhor: vinde, benditos de meu Pai, possuir a terra que lhe foi preparada desde a fundação do mundo. O ímpio ouvirá do Senhor: apartai-vos de mim, maldito, para o inferno preparado para o diabo e seus anjos. Ajuda-nos, ó Deus, olhando para essa palavra, poder andar e traçar o caminho de justiça, a qual o Senhor determinou para todos os eleitos do Senhor. Dá-nos um restante de noite de paz, de bênção, e uma semana abençoada para a glória do Deus Santo e Precioso Eterno. Oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém.